Então, nossa matéria é a Lei Complementar 840. Geralmente é interessante, geralmente todo mundo adora a aula, né? E é uma coisa para te dar aquele up na prova. Tem que acertar, porque é lá onde você vai morar, que é a administração pública. Bacana? Lei Complementar, então, como a gente falou, vai ter dois apelidos. Que apelidos são esses? Estatuto. Regime você lembrou na hora, né? Estatuto e regime jurídico. Ou regime jurídico único. Estatuto ou regime jurídico. Tira essa cadeira daqui, E a nossa lei complementar, que é o nosso regime, que é o nosso estatuto, ela é aplicável não em todo o Distrito Federal, não em toda a administração pública. Eu vou aplicar ela na administração direta? Sim, eu aplico a nossa lei complementar na administração direta, mas eu também aplico na administração indireta. Mas eu aplico em todas as entidades que compõem a administração indireta? Não, para a administração indireta, eu só vou usar nas autarquias e nas fundações não, fundações públicas. Fundações públicas. E quem é o camarada regido pela lei complementar? Civil o quê? Civil empregado público, civil temporário? Servidor. Tem que ser o servidor público civil, tá? O servidor é o agente regido pela lei complementar. Não é o empregado público, não é o temporário, não é o político. É o servidor público civil. E eu aplico em quais poderes do DF? Legislativo, bacana. Legislativo já foi. Qual mais? Executivo e... Não tem judiciário no DF. Não tem judiciário no DF. Marcelo, e o Tribunal de Contas? É o que, seu maconheiro? O Tribunal de Contas pertence ao judiciário, gente? Pertence ao executivo? Pertence ao quê? Não pertence a poder nenhum. O Tribunal de Contas não pertence a nenhum dos poderes, por isso que a lei complementar falou que nosso estatuto é aplicado no poder legislativo, executivo e também nos órgãos independentes. Então, o órgão independente também vai ser regido pela lei complementar 840. E o servidor é o camarada que necessariamente ocupa um cargo ou um emprego? Ocupa um cargo. E esse cargo pode ser um cargo efetivo ou pode ser um cargo comissionado. Eu posso chegar, ou a banca examinadora melhor, ela pode chegar para você e falar bem assim: todo servidor público vai ser estatutário. Certo ou errado? Todo servidor público é estatutário, sim ou não, gente? Sim. Se eu sou servidor, necessariamente eu sou regido pela 840, então eu sou estatutário. Porque o apelido da minha lei é estatuto. Então, independentemente de eu ser efetivo ou de eu ser comissionado, eu vou ser estatutário. O que eu faço nesse nosso Brasil lindo para conseguir ingressar em um cargo efetivo? Tenho que ser aprovado em um concurso público. E o que eu faço para ser um servidor comissionado? É isso mesmo, eu tenho que ter uma fechada, ou conhecer alguém, ou no mínimo alguém que conheça alguém. Porque cargo comissionado é aquele cargo de livre o quê? Nomeação e exoneração, ou seja, a autoridade coloca quem ela quiser na hora que ela quiser, mas também tira quando ela quiser. Mas ela pode tirar mesmo sem justificar por que está tirando a pessoa? Pode. Precisa de PAD? Não precisa de PAD, tá bom? Porque a nomeação e a exoneração são livres. Por falar nisso, a função de confiança também é livre nomeação e exoneração? Não, é livre designação e livre dispensa. Muito bom, livre dispensa. O nome tem que ser esse, porque senão a pessoa, seu concorrente vai errar na prova, tomara que ele erre. Não é verdade? Só que tanto a função de confiança quanto o comissionado só pode exercer 3 tipos de atribuição, que são atribuições DCA, que significa Delegacia da Criança e do Adolescente, não é? Não significa o quê? Direção, chefia e assessoramento. Então, tanto o comissionado quanto função de confiança só podem ser chefe, diretor ou
assessor. Marcelo, mas o cara nunca teve relação com a administração pública. Ele pode ser um chefe, pode ser um diretor? Pode, porque ele é um comissionado. Agora fala para mim, por que tem que ser na ordem DCA? Porque isso é uma hierarquia superior, intermediária e orelha seca. Combinado? Aqui no DF, pelo menos 50% tem que ser de servidor efetivo, servidor concursado, enquanto a função de confiança exclusivamente para servidor efetivo, tá combinado? Isso aqui é o que mais cobra a gente, então, só para a gente dar aquela aquecida e agora começar a responder as questões que a gente tem aí na apostila. Quem está acompanhando pela internet está na descrição do vídeo. Parece um maconheiro falando com a câmera, né? Questão número 1. Para a Câmara Legislativa do DF, para consultor legislativo, pergunta valendo R$22 mil, gente. Devem ser instituídos regime jurídico único e planos de carreira para os servidores das empresas públicas e sociedades de economia mista, certo ou errado? Errado, porque regime e estatuto não é coisa de empregado. Regime e estatuto é coisa de servidor. Empregado público é regido por qual norma? CLT. E vem cá, a CLT que eu aplico, por exemplo, no BRB e no metrô é a mesma CLT da McDonald's? A mesmíssima, que inclusive não dá estabilidade para ninguém. Mas é concursado, mas não dá estabilidade. Só tem uma CLT e é um regime privado. Bacana? Questão 2. Aplica-se o regime estatutário para o agente contratado temporariamente. E aí o professor temporário, para atender excepcional interesse público, ele é regido também pelo estatuto? Não. Ele é regido pela CLT? Não, ele tem um vínculo chamado vínculo precário. Tá bom? Não porque é pobre, não porque ganha pouco, mas é porque é uma relação que pode ser desfeita pela administração a qualquer momento, tá joia? Então, ele não é regido pela 840, ele vai ter uma lei específica para reger essa relação dele com a administração. Questão número 3. A administração pública distrital relaciona-se com seu pessoal por meio de distintos regimes, dentre os quais os estabelecidos pela Lei Complementar 840, que é aplicável ao servidor civil da administração pública distrital direta, autárquica e fundacional pública investida em cargo público. E aí, a nossa lei complementar é destinada ao sujeito investido em cargo público? Sim. Então tá certo, porque também é para administração direta, autárquica e fundacional. Questão número 4. Quanto aos servidores públicos, é correto afirmar que todo ocupante de cargo público é estatutário, certo ou errado? E se o cargo for comissionado, ele também é estatutário? É estatutário também, porque você não confunde servidor estatutário com servidor concursado. Você não confunde estatutário com estável. Todo servidor, independentemente de estar no estágio probatório, de já ser estável ou de estar no cargo comissionado, vai ser regido pela nossa lei complementar. Então, sim, é estatutário sim. Bacana? Professor, Oi? o temporário ocupa cargo também. Não, o temporário não ocupa cargo. Tá? O temporário ele só vai exercer uma função pública sem ocupar uma vaga dentro da administração. Enquanto o servidor exerce a função ocupando o seu cargo e o empregado ocupando o seu emprego, o temporário só vai exercer a função sem se agarrar a nada. É só para tampar um serviço, uma função que excepcionalmente não está podendo ser exercida por outra pessoa. Bacana? Parte 2 aí, galera. Questão 5. Tem umas dicas aí nos quadrinhos, não sei se vocês viram, tá? Que são os principais pontos cobrados em concurso. Dá uma olhada depois quando chegar em casa. Vocês vão matar muita coisa na prova com isso. Questão 5. O servidor efetivo que ocupará a função de confiança deverá ser designado e não nomeado. Certinho, porque a gente aprendeu que a função de confiança é de livre o quê? Designação. Certinho. 6. Não é possível, no âmbito do Poder Executivo do DF, criar cargo em comissão de jardineiro.
pode criar cargo de jardineiro em comissão, gente? Não, porque nós acabamos de ver que comissionado ou vai ser um chefe, ou vai ser um diretor, ou vai ser um assessor. Então, nem cargo comissionado e nem função de confiança para jardineiro, copeiro, digitador, não rola. Tá bom? Pode pegar o jardineiro e tornar um diretor. Pode pegar um jardineiro e tornar um diretor tranquilamente, né? Mas isso não significa que ele continuará sendo jardineiro, porque a lei fala que quando você que já é efetivo é chamado para ganhar muito mais dinheiro num cargo comissionado ou numa função de confiança, o que vai acontecer com o seu cargo? Você vai ser afastado dele, vão trancar a porteirinha para ninguém entrar, porque ele continua sendo seu, mas como você exerce uma atribuição técnica no seu cargo efetivo, você é afastado para ser um diretor, um chefe ou um assessor. Bacana? Mas ele não vai jardinar mais não, viu? Questão número 7. Então a 6 está certa, tá? Não é possível mesmo não. Questão número 7. O cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. O chefe é o superior? É superior só a orelha seca, gente. O superior é o diretor. Diretor é a administração superior. O chefe é intermediário. O assessor é a orelha seca. Está lá embaixo. Isso é a hierarquia, eu falei para vocês no comecinho da aula. Então, tá certo ou errada? Errada. A administração superior é o diretor, o chefe é o braço direito do diretor e o assessor é o camarada que vai ser nomeado ou designado para auxiliar um chefe, um diretor ou autoridades políticas, de acordo com o que a própria lei complementar explica. É tipo uma apostila, é boazinha e explica essas coisas, tá? 8ª questão. Apenas por meio de prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, poderá o cidadão brasileiro ter acesso aos cargos e empregos públicos. Está errado por quê? Porque ele pode ser nomeado para um cargo comissionado. O cargo comissionado ele não exige uma aprovação em concurso público. Está errado. Essa aí é velha também no mundo dos concursos. Vocês estão conseguindo me acompanhar e me entender, pessoal? Sim. Marcelo, eu errei muita questão. Bacana, excelente. Se você veio aqui e acertou todas, é porque você não aprendeu nada, você já sabia de tudo, né? O professor só trouxe questões fáceis. Se você errou, comemora, velho, está aprendendo mais uma coisa. É uma coisa a mais para você levar para a prova, tá joia? Eu fiz de propósito, trouxe peguinha de propósito mesmo. Que eu quero que vocês saiam daqui, passem na bendita prova e depois estejam na manifestação lá, né? Brigando comigo. Então, número 9. No que se refere à contratação, eu tenho altura para CPM sim. Estão ouvindo? No que se refere à contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária, de excepcional interesse público, na referida forma de contratação, o recrutamento de pessoal prescinde de concurso público. E aí, gente, quando eu vou ser temporário, a administração é obrigada a fazer concurso público? Não, então a questão está certinha, porque no livro do Apocalipse, a palavra prescinde significa dispensa. Para você ser temporário, não é necessário fazer concurso público. Pode ser que a administração cobre concurso? Pode, mas é obrigado a cobrar? Não. Sublinha a palavra prescinde e coloca que prescinde significa dispensa, tá? Não é precisa, é dispensa. Tá certo a 9, 10. Uma autarquia distrital realizou concurso público para alguns cargos e fixou seu prazo de validade em apenas 1 ano, improrrogável. Nessa situação, nada há de irregular na conduta do mencionado ente público, pois se trata de ato discricionário. Tá certinho, gente, porque a lei falou que o prazo de validade pode ser de até 2 anos, ou seja, eu posso fazer de 90 dias, de 6 meses, de 1 ano, não tem problema. E além disso, ele falou que é prorrogável, não disse hora nenhuma que tem que ser prorrogado. Tá joia? Então, é o administrador que vai escolher o prazo inicial e o prazo de prorrogação, só lembrando que o prazo da prorrogação tem que ser igualzinho ao prazo inicial, porque a lei estabeleceu
O prazo de validade será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Entendido? Avante então. Na 11. Segundo entendimento firmado pelo STJ, o candidato aprovado fora das vagas previstas originalmente no edital, mas classificado até o limite das vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, possui direito líquido e certo à nomeação se o edital dispuser que serão providas, além das vagas oferecidas, as outras que vierem a existir durante a validade do certame. Tá certo, o entendimento mudou. Marcelo, eu aprendi que quem está no cadastro de reserva só tem expectativa de direito. Quem aprendeu assim? Não estava errado quando você aprendeu, só que hoje o que o STJ fala? Se tiver previsão no edital e você é cadastro de reserva, se por exemplo surgir uma vaga durante o prazo de validade, você tem direito líquido e certo de ser nomeado. Isso é bom ou é ruim? Ótimo! Tá certo! Vou tomar uma água aqui, pessoal. Não virou súmula ainda, mas a jurisprudência já é pacífica. Daqui a pouco virou súmula. Tá bom? Qual a questão que é agora 12, né? É legal, já foi mais metade do meu tempo, eu respondi só um texto na sexta. Vamos lá. Questão 12. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos aprovados no cadastro de reserva. Errado eu acabei de falar, só posso prorrogar por uma vez e por igual período. Parte 4 do concurso público. É vedada a imposição de quaisquer outros requisitos a cargos públicos que não os constantes na Constituição Federal de 88. Posso exigir, por exemplo, que você tenha altura mínima? Pode. E que você tenha CNHD? Pode. E que você saiba nadar? Pode. Seja virgem? Não. Por quê? A exigência tem que ser compatível com a função a ser desempenhada. Marcelo, mas eu queria ser sacerdotisa lá do tempo de Baco, né? Não tem esse cargo no Brasil. Não rola. Questão 14. Órgão distrital somente poderá exigir, em edital de concurso público, realização de exame psicotécnico para habilitação de candidatos ao cargo previsto, se houver previsão legal para tal aplicação. Psicotécnico basta estar exigido no edital? Não, tem que estar na lei e no edital. Só no edital não rola, então a questão está certinha. 15. A Lei Complementar Distrital número 840 estabelece requisitos básicos para investidura em cargo público que devem ser comprovados por ocasião da entrada em exercício. Errado é na hora da posse. A banca pode perguntar para você ainda se é na hora da inscrição. Gente, não é. É na hora de tomar posse. Errado a 15. 16. De acordo com a Lei Complementar 840, aos deficientes físicos é assegurado o direito à nomeação para 20% das vagas oferecidas no concurso público, independente da nomeação dos demais aprovados e da deficiência apresentada. Vamos por parte, gente. É 20% ou é até 20% já? Não, é 20%. Na Lei Complementar 840, é 20% cravado. Marcelo deu um número quebrado. Você arredonda, gente. Arredonda para baixo ou para cima? Sempre para baixo. A lei estabelece, existindo fração, ignore a fração. Bacana? Isso aí estava certo na questão. O que estava errado? Primeiro, falou que independe da nomeação dos outros aprovados. Negativo. Eu tenho um concurso para 4 vagas e mais 10 de cadastro de reserva. Enquanto eu não nomear 4 pessoas do quadro geral, não poderei nomear o deficiente. Por quê? Porque a lei estabelece que
20% e não 25%. Se eu nomeei só 3 e chamei o portador de deficiência, o que vai acontecer? Ele se torna 25%. Não pode extrapolar. O STF já se manifestou. Cuidado com isso aí, gente. Tá? Então, depende sim, depende da nomeação dos outros. E outra coisa, não é qualquer deficiência também. A lei fala nem 8 e nem 80, ou seja, se a deformidade da pessoa não atrapalhar nada na vida dela, por exemplo, ela não tem o dedo midinho no pé esquerdo, não atrapalha, é uma bênção porque ele nunca vai saber o que é uma topada, uma quina. Isso é o 8. Agora, a lei também fala o seguinte, se a sua enfermidade atrapalha tudo, ou seja, o servidor que só mexe a bola do olho, não pode tomar posse também. Então não é independente da deficiência, tá? Isso aí, gente, tá na lei, não é? Parece piada, mas o que a lei falou é isso aí, tá bom? Vamos ver. Então tá 2 vezes errada. Depende da nomeação dos demais e depende da deficiência que o candidato apresentar. Bacana? Número 17. Agora os trâmites da nomeação. Do dia da sua nomeação. Até a estabilidade. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 dias contados do ato da nomeação. Errado. Por quê? Saiu a nomeação, você só deu um print, colocou no Facebook, queria agradecer primeiramente a Deus e aquele negócio todo. Chama a galera para encher a cara e você cai no terceiro andar morto de bêbado, quebra os dentes tudinho. Vão interromper o prazo até que você melhore e ele vai começar a contar de novo. Marcelo, eu quebrei as pernas. Dispensa médica e dispensa odontológica. Marcelo, eu fiquei tão feliz que entrei em trabalho de parto. Também interrompe. Não, minha esposa que entrou em trabalho de parto, porque eu finalmente vou sair do McDonald's e vou ser servidor. Interrompe também. Tá bom? Então não é improrrogável. Está errada a questão. Número 18. Segundo o Estatuto dos Servidores do DF, nomeação é a forma originária de provimento de cargo público, podendo o ato de nomeação ser editado com efeito retroativo. Não. Epa, sedução aí da banca, ó. Vamos lá, é originário? Colocou a primeira informação correta para tentar pisgar o seu concorrente que vai cair nessa. Só que, pessoal, qual que é o prazo da nomeação até a posse? 30 dias. E se você não tomar posse, você é exonerado? Não. Torna a nomeação sem efeito. Aí o cara tem um irmão que passou no concurso e está logo atrás de você. Aí o que ele faz? Eu vou nomear ele como se fosse em dezembro. Ele automaticamente vai perder o prazo. Não pode fazer nomeação com efeito retroativo para não prejudicar o candidato. Ele vai ter o direito de ter os 30 dias, tá bom? Então, vamos lá? Tá mega errada a questão. Sem trapaça. Número 18? 19. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. Olha uma armadilha do maligno aí, gente. Você veste, a investidura ocorre quando a administração te chama ou quando você aceita ser servidor? É quando você aceita ser servidor. E você aceita em qual momento? Na posse. A investidura ocorre na hora da posse. Você veste a roupa do servidor, começam os seus direitos e as suas obrigações naquela hora, tá? Errada 19, questão 20. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Gente, é você marcar errado de cara, está toda atropelada a questão. Provimento é ato de preenchimento de cargo público, é nomeação, redistribuição, nomeação, aproveitamento, refeição, reintegração e reprodução. Quem nomeia o servidor é o próprio servidor? Não. É quem? É a administração. Então não é ato do servidor. O ato do servidor é a tomada de posse e a entrada em exercício. O ato de provimento é praticado pela administração pública. Bacana? Então tá errado. E outra. Inicia o exercício é na nomeação? Não. O exercício começa com a entrada em exercício. Difícil pra caramba, né? 2 vezes errado.
21ª questão. Anulado o ato de demissão, o servidor estável será reintegrado ao cargo por ele ocupado anteriormente. Vamos lá. Reintegração é o retorno do cara demitido? Sim, até aqui está tudo certinho. Exceto se o cargo estiver ocupado, hipótese em que ficará em disponibilidade até aproveitamento posterior, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis. Gente, quando um servidor que foi injustamente demitido pela administração volta e tem um novinho lá ocupando o cargo dele, quem tem que vazar? É o novinho. O novinho pode ser reconduzido se ele tinha um cargo antes. O novinho, se já é estável, ele é posto em disponibilidade se não existe um cargo similar, ou então ele é aproveitado em cargo similar. Só quem não pode rodar é o reintegrado, independentemente de vaga ou não, que é a administração se vira. Marcelo, eu sou novinho, só que é a primeira vez que eu faço concurso público. Você falou que o novinho só é reconduzido se ele tinha um cargo estável antes. E eu? Você vai voltar para a fila, né? Morrendo de raiva, torcendo para o reintegrado morrer logo, para você tomar posse de novo. Questão 22. Considere que um servidor público distrital, corrige aí, servidor público distrital estável, submetido a estágio probatório para ocupar outro cargo público após a aprovação em concurso público, desista de exercer a nova função. Nessa situação, o referido servidor terá o direito de ser reconduzido ao cargo ocupado anteriormente no serviço público. E o retorno do cara que reprova no estágio é recondução? Sim. E quando eu desisto? Quem desiste é aprovado? Não, quem desiste reprova, então é recondução também. Não tem diferença se fosse diferencial. Não tem diferença se você desistiu ou se você reprovou no estágio. Se você tinha um cargo antes, a administração garante que você ainda vai continuar ganhando a sua graninha. Recondução mesmo, tá certo? 23. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Tá certo, porque aqui no DF entende-se que quando você é promovido, você permanece no mesmo cargo, só que ganhando mais dinheiro, com mais responsabilidades, mas principalmente ganhando mais dinheiro. Tá certinho, aqui no DF nem promoção e nem readaptação, joia? 24. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público distrital poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Mega errado. Acabei de falar que readaptação no DF não é forma nem de provimento e nem de vacância, nem provimento e nem vacância. Aqui no DF, o readaptado, ele só desvia de função. Qual que é o primeiro procedimento adotado quando a professora fica doida na escola pública? Ela é mandada para onde? Para a biblioteca ou para a secretaria? Não é? Por quê? Síndrome do pânico, não pode ver um anão que pensa que é uma criança que começa a tremer. A criança não vai para a biblioteca, então ela bota ela na biblioteca. Ela deixou de ser professora? Não, continua no cargo de professora, só que desviada das suas funções. Readaptação é desvio de função, não é alteração de cargo. Errada a questão. Nossa, não foi assim que eu aprendi. Na 8.112, lá é, mas aqui não é 8.112, aqui é muito melhor. Muito mais regalia, dinheiro e folga, tá bom? Gente, servidor do DF é dinheiro e folga. Vocês vão ter folga até não poder mais, quando vocês tomarem posse. 25. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens, ponto final. Encontrando-se provido o cargo, ou seja, ocupado, o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. O novinho que tinha um cargo antes, ele é reconduzido mesmo?
Novinho ganhava 5 mil reais no carro. Passou no concurso e agora ganha 20 mil. E aí volta o infeliz, reintegrado. Mas como é que eu vou saber se o meu carro é amaldiçoado? Se você foi o último que tomou posse no órgão, então é o seu cargo, a batata quente é a sua. Então passe no concurso, mas não seja o último não, passe pelo último pelo menos. E aí o camarada volta, né? Você está ganhando 20 mil reais, já deu a entrada ali na Evoque, né? Está pagando 5 mil contos na Evoque. Apartamento, a mensalidade é 7 mil reais, ainda sobra 13 mil para você gastar com droga e prostituição. E aí vem droga. E aí vem a administração e fala, ó, o dono do carro chegou, velho, vaza. Aí você vai voltar cheio de dívida. Tchau. Você não tem direito à indenização, vai ter que voltar a ganhar 5 barão. Então você espera passar o estado para comprar Evoque. Vamos lá. Tá certo, tinha 25. Que horas aí, pessoal? Não quero estourar o horário, não. 49. Tem 11 minutos. Vamos lá que dá tempo. 26. A destituição de servidor de cargo em comissão ou função comissionada não pode ser aplicada como penalidade disciplinar. Destituição sempre vai ser uma punição e sempre precisa, inclusive, de processo disciplinar. Marcelo, mas ele é comissionado, tá? Ele é livremente dispensado. Quando não há motivo algum, né? Não quero mais você aqui. Mas se você for comissionado e aprontar, você vai ser destituído, tá? Destituição sempre é uma punição. E mesmo por servidor comissionado que não tem cargo estável na administração, vai precisar de processo disciplinar. Então a questão está erradíssima. 27 é motivo de exoneração de ofício, comprovada improbidade administrativa. Vamos lá, a administração descobriu que eu desviei dinheiro de merenda de escola, de creche aqui no DF. Ela é obrigada a me exonerar? Não, ela é obrigada a me demitir. Por que, Marcelo? A exoneração nunca pode ser usada como forma de punição. A exoneração é o desligamento da administração com a saída pela porta da frente, tá? Não é motivo de punição, porque quando você é exonerado? Quando eu peço, não quero mais esse cargo, eu quero minha exoneração. Ou quando você reprova no estágio probatório, mas vai reprovar, é ilícito? Não. Você só pode ser punido se cometer uma ilicitude, tá joia? Ou então, simplesmente, quando você, tendo tomado posse, não entra em exercício no prazo de 5 dias úteis. Você cometeu ilícito? Não, você comeu mosca, mas não é ilícito, tá joia? Então a exoneração, gente, nunca pode ser usada como punição, nem para o comissionado, tá bom? Quem comete ato de improbidade, se tiver um vínculo efetivo, é demitido. Se é um servidor comissionado sem um vínculo efetivo, é destituído do cargo. 29, Jéssica. 28, Jennifer. A exoneração é admitida quando o servidor pratica irregularidades no estágio probatório. Exoneração é punição? A gente acabou de falar que não rola, tá bom? A gente já viu as hipóteses em que você pode ser exonerado, então. Agora 29. Jéssica, servidora pública distrital, corrigi também, aposentou-se por invalidez em 2011. Decorridos 2 anos, a Junta Médica Oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Cumpre salientar que Jéssica, no início de 2013, completou 70 anos de idade. A propósito do tema e nos termos da Lei Complementar 840, é possível a reversão, independentemente da idade, devendo Jéssica posteriormente requerer a sua aposentadoria por idade. Reversão realmente é o retorno do aposentado, né? Rever de velho. Só que a gente tem, gente, a idade compulsória. 70 anos não volta mais para a administração em cargo efetivo. Marcelo, eu tenho 116 anos. Posso ser servidor? Pode, comissionado. Efetivo não. Tá? É errado, então é 29.
Punição. Todo mundo adora a parte de punição. Até responder um TAC. Livra. Então evite vender produtos Jequiti dentro da repartição. Punido com suspensão, tá? Questão número 30. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade, falta punível com demissão. Certo. E aí, eu vou aplicar a cassação de aposentadoria quando eu aprontei antes de me aposentar? E só pode ter cassada a aposentadoria se você praticou antes de se aposentar. Marcelo, me aposentei. Bacana, você pode roubar, matar e destruir. Ninguém pode mais mexer na sua aposentadoria depois que você aposenta. Bom? 31. Tá certinho. 30 tá certo. 31. De acordo com o que dispõe a Lei Complementar 840, nos casos de reincidência em infração disciplinar punida com advertência, será aplicada ao servidor reincidente a penalidade disciplinar de suspensão branda. Marcelo, como assim? Está dizendo o seguinte: me flagraram fazendo a fofoca de um amigo meu. Cara, o tamanho da barriga dele, velho, enorme, né? Isso aí gera punição, gente? Sim, gera. Manifestação de desapreço, você menosprezar uma pessoa, fazer fofoca, falar que sua colega tem celulite ou que o cabelo está ruim, dá advertência. Tá bom? Se no prazo de 3 anos você não aprendeu a lição e fez mais uma fofoca, você acha que vai tomar a mesma punição? Não, a administração vai subir o patamar para suspensão branda, que é a suspensão que vai de 1 até 30 dias. Marcelo, eu não consegui manter a língua dentro da boca. Já vira a suspensão severa e assim vai aumentando. A sua fofoqueira pira, moleque. É bom. Graças a Deus que por causa disso não tem fofoca, né, dentro da administração. E por causa do Código Penal não tem nada nesse roubo, né? Então tá certinho, pessoal. 32. A demissão pode ser definida como sinônimo de exoneração. É errado e você não vai torcer nunca para cair uma questão dessa na sua prova, porque o seu inimigo mais preguiçoso vai saber responder. Tá joia? 33. Havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão pode ser convertida em multa correspondente à metade por dia do vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer no desempenho das suas atribuições. Marcelo, o Sérgio perguntou uma vez se sou eu, servidor, que faço o requerimento. É a administração que concede. O que é uma suspensão? Por exemplo, tomei 90 dias de suspensão, que é o máximo. Significa ficar 3 meses em casa, sem receber, devendo as Casas Bahia. Agora, se o seu chefe for muito gente boa e houver necessidade de serviço, ele vai transformar esses 90 dias de suspensão em 90 dias de multa. Eu vou trabalhar recebendo pelo menos a metade do meu vencimento ou da minha remuneração. Bacana? Não, eu não receber nada e ficar sem contato com o serviço. Então a questão está certa. Parte 9, para a gente finalizar e vocês se verem livre de mim. Eu sei que a minha estão adorando a aula, não estão? Não, vamos lá então. Parte 9. A Lei Complementar 840 prevê a responsabilização do servidor por seus atos. Nesse contexto, o servidor público que praticar irregularidade no exercício de suas funções poderá responder nas esferas civil, penal e administrativa. Por um ato só, você responde em 3? Sim. E o resultado de um interfere na outra? Não, não interfere, porque são independentes. Via de regra, são independentes. Na penal, via de regra, é independente também. Pode acontecer de você ser absolvido na penal e ser condenado na civil. As duas únicas exceções, gente, é quando o juiz fala, foi provado que não foi ele que estava dormindo no serviço, né? Foi o irmão gêmeo dele. Bacana, negativa de autoria é a primeira exceção. Ou simplesmente, não, o juiz, não, ele não estava dormindo, ele estava, na verdade, consertando o computador por baixo. Aqui é a filmagem. E desistência de fato, ele não dormiu e foi comprovado que ele não dormiu. Bacana? As duas únicas hipóteses em que a esfera penal interfere nas outras duas. Mas a regra, gente, se a banca perguntar se as esferas são independentes e que uma não interfere na outra, você vai responder o quê? Tá certo.
35. Na sindicância investigativa da análise da evolução patrimonial do agente, poderão ser extraídos suficientes indícios de incompatibilidade patrimonial capazes de culminar em penas disciplinares pela autoridade competente, a exemplo da demissão. Marcelo, o que é isso, sindicância investigativa? Nós temos 3 tipos de PAD aqui no DF, que são processo disciplinar, a sindicância e a sindicância patrimonial. O que é sindicância patrimonial? Você passa na CEDEST, passa em qualquer cargo aqui no DF, está ganhando 5 barão por mês. Seu colega também. 3 meses depois, seu colega aparece com uma BMW quitada. Mais 4 meses aparece com uma cobertura no Noroeste quitada. E não foi Minha Casa Minha Vida. E aí o que você vai perguntar? Poxa, me ajuda aí a gerenciar meu dinheiro, cara, que eu não estou sabendo. Tem uma incompatibilidade, gente, entre a remuneração e os bens? Tem. Marcelo, mas ele só está pegando a velhinha no estágio terminal. Não interessa, ele tem que declarar para a administração de onde é que veio o dinheiro. Se não declarar, vai instaurar a sindicância patrimonial, que é um processo sigiloso e meramente investigativo. Não tem contraditório com a defesa, tá bom? Mas se for comprovado, Marcelo, que ele desviou o dinheiro, eu não posso demitir? Não, porque você vai ter que converter a sindicância patrimonial em PAD, e aí começa a contraditória com a defesa e pode culminar na demissão, tá? Mas a sindicância patrimonial não rola. Tem lá no meu canal do YouTube também, procura lá a parte de PAD, né? Tá explicando tudo bonitinho com desenho também. Tá errado, não posso punir com sindicância patrimonial. Não posso punir, ela é meramente investigativa. 36, o prazo de conclusão, o prazo para a conclusão de uma sindicância envolvendo os servidores públicos civis do DF não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Sindicância é 30, mas pode prorrogar? Sim. Quantas vezes? Uma vez, por igual período. Não é uma vez, quantas vezes forem necessárias, tá? Geralmente a banca coloca isso, não é só uma vez, gente. É quantas vezes a autoridade achar necessário. Isso para sindicância. E se for processo disciplinar? 60 dias. Posso prorrogar? Quantas vezes forem necessárias também. Tá? Marcelo, eu tenho uma dúvida. Quando é que eu instauro a sindicância e quando eu instauro o processo disciplinar? É pela gravidade da conduta? Não é. Sindicância você instaura quando você não sabe quem você vai acusar. Independentemente da gravidade. O processo disciplinar, independentemente da gravidade, se você souber quem acusar, você vai ter que instaurar processo disciplinar. A única diferença é essa. Marcelo, e se no meio da sindicância eu descobri quem roubou o bife da marmita do colega? Vai dar uma suspensão ali, vai dar uma suspensão, tá bom? Dependendo da suspensão, pode punir com a sindicância, não tem problema, tá? Sindicância pode ser usada para aplicar advertência ou suspensão branda. Marcelo, na verdade eu acabei enfiando a faca no rim do meu chefe. Gente, enfiar a faca no rim do chefe, é claro que é uma coisa bem mais grave. Ele não viu, estava de costas, então instaurou o quê? Sindicância. Mas é grave? É. No meio do caminho, por conta do circuito interno, eu descobri quem é o servidor, vou ter que demitir o servidor. Posso demitir com a sindicância? Não, vou ter que transformar a sindicância em quê? Processo disciplinar. PAD é o geral, tá? PAD, processo administrativo disciplinar, é o geral. Especificamente aqui no DF você tem como espécie de PAD, sindicância patrimonial, sindicância e processo disciplinar. Bacana? É o gênero. Não tem problema falar PAD, só tenho medo da banca implicar com nomenclatura. Mas sindicância de processo disciplinar você tem que saber diferenciar. Bacana? 37 para a gente encerrar. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade, de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou de destituição de cargo em comissão, a comissão de sindicância deverá opinar pela instauração de processo disciplinar. Marcelo, abri a sindicância e o negócio é grave. O que a comissão tem que fazer? Solicitar, converter em processo disciplinar. Então tá, ó,
Certinho, gente. Se ela perceber que é coisa grave, depois de ter descoberto quem aprontou, ela vai solicitar a conversão em PAD. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que, sobretudo, tenham aprendido hoje. Tá joia? Feliz prova, Deus abençoe aí. A gente se vê nas manifestações.